Garçonete foi demitida por sua bondade e milionário viu o seu pingente, o mesmo que ele deu à sua filha antes de desaparecer há 22 anos. O relógio na parede do pequeno restaurante marcava 21h37. O movimento ainda era intenso, e o barulho dos pratos sendo empilhados na cozinha se misturava às conversas dos clientes. Vitória ajeitou o avental e suspirou, sentindo o peso das horas de trabalho acumuladas em seus ombros. Seu turno estava quase no fim, mas ela sabia que ainda precisava atender pelo menos mais 2 mesas antes de poder descansar. Ela trabalhava naquele restaurante há 3 anos, desde que se mudou para São Paulo. O emprego não pagava bem, mas ao menos lhe permitia pagar o aluguel do pequeno apartamento que dividia com sua melhor amiga, Bruna. O lugar não era luxuoso, mas era aconchegante o suficiente para ser chamado de lar. Vivi. Mesa 7 pediu a conta, gritou Bruna, enquanto equilibrava uma bandeja com 2 taças de vinho. Já tô indo, respondeu Vitória, pegando o bloquinho de anotações e se dirigindo à mesa indicada. O cliente, um senhor de cabelos grisalhos e olhar gentil, sorriu ao vê-la se aproximar. Muito obrigado pelo atendimento, minha filha. Fazia tempo que não comia um prato tão bem servido com essa simpatia toda, elogiou o homem. Enquanto entregava o dinheiro da conta diretamente em suas mãos, Vitória sorriu. Envergonhada, ela gostava de tratar bem as pessoas, mesmo que muitas vezes seus colegas a criticassem por isso. Para ela, gentileza nunca era demais. Enquanto recolhia a mesa, escutou o gerente resmungando atrás do balcão. O senhor Maurício não gostava quando os garçons passavam tempo demais conversando com os clientes. Isso atrasa o serviço, ele dizia, mas Vitória não conseguia ser diferente. Ela sentia que um sorriso ou uma palavra gentil podiam melhorar o dia de alguém. E isso para ela valia muito mais do que a pressa do restaurante. Mas antes que pudesse agradecer ao cliente pelo elogio, a porta do restaurante se abriu com força. E um homem entrou apressado, atraindo olhares discretos de alguns clientes. Ele usava um terno impecável, e sua presença emanava uma seriedade quase intimidadora. O garçom responsável pelo salão engoliu seco e olhou para Vitória. É um cliente importante. Atende ele, Vivi. Eu não quero estragar tudo. Ela lançou um olhar confuso para o colega, mas assentiu e pegou o menu. Caminhou até a mesa onde o homem havia se sentado e esperou que ele levantasse os olhos para notá-la. Renato Alves parecia absorto, observando o nada, como se estivesse em outro mundo. Boa noite, senhor. Posso ajudá-lo? Renato piscou algumas vezes antes de responder, como se só naquele momento tivesse percebido onde estava. Um café, por favor, forte e sem açúcar. Vitória anotou o pedido e se afastou, mas não pôde evitar de notar a melancolia no olhar daquele homem. Ela não sabia quem ele era, mas algo nele a fez sentir um aperto no peito, enquanto preparava o café. Viu que Bruna se aproximava, apoiando o cotovelo no balcão. Você viu quem acabou de entrar? Sussurrou animada. Não faço ideia, mas tem cara de alguém importante, pelo jeito que todo mundo ficou tenso. Importante e rico, amiga. Esse é Renato Alves, dono de várias empresas, milionário e viúvo. Ele tem uma história meio triste. A filha dele desapareceu quando era bebê, e até hoje ninguém sabe o que aconteceu. Vitória franziu o senho, surpresa. Não esperava ouvir algo assim sobre um cliente aleatório do restaurante. Pegou a xícara de café e levou até Renato, que agradeceu com um leve aceno de cabeça. Sem dizer nada, não era rude, mas parecia distante, como se estivesse carregando um peso invisível. Minutos depois, quando ele terminou o café e se levantou para pagar a conta, um pequeno objeto caiu do bolso do paletó sem que ele percebesse. Vitória, que estava perto, imediatamente pegou a carteira e correu atrás dele. Senhor, espere. Renato se virou no exato momento em que ela alcançou a calçada. O vento frio da noite bagunçava os fios soltos do cabelo de Vitória. Mas ela não se importou. Estendeu a carteira para ele. O senhor deixou cair. Ele olhou para o objeto e depois para ela, com uma expressão de surpresa. Muito obrigado, respondeu, pegando a carteira de suas mãos. Foi então que algo chamou sua atenção. O pingente no pescoço de Vitória. Era um pequeno coração dourado, com uma safira incrustada no centro. Renato sentiu o chão sumir sob seus pés. Seu coração acelerou. Aquilo não era possível. Onde você conseguiu esse colar? Vitória franziu o senho.
estranhando o tom de sua voz. Foi um presente da minha mãe adotiva. Ela me deu antes de falecer. Renato continuou olhando para o pingente, como se estivesse vendo um fantasma. Sua mãe adotiva disse de onde ele veio? Vitória hesitou. A verdade era que ela nunca soube a origem exata do pingente. A mãe adotiva sempre dizia que era um símbolo de amor, mas nunca explicou como conseguiu. Renato sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquele pingente. Ele mesmo havia mandado fazer, há 22 anos, para sua filha desaparecida. O silêncio pairou no ar por alguns instantes. Vitória percebeu a intensidade do olhar dele sobre o pingente e ficou desconfortável. "É algum problema?" perguntou, sem entender a reação dele. Renato respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Seria possível, se fosse verdade? Camila poderia estar bem ali, diante dele. Renato não conseguia desviar os olhos do pequeno pingente pendurado no pescoço de Vitória. Era exatamente o mesmo que ele havia mandado fazer há 22 anos. Um pingente único, exclusivo, encomendado para sua filha, Camila. Seu coração martelava no peito. Ele queria perguntar mais, queria ter certeza, mas sabia que não poderia assustá-la. Afinal, o que ele diria? Esse pingente era da minha filha desaparecida. Você é ela? Era absurdo. Vitória não parecia ter ideia do peso daquele objeto. Para ela, era apenas uma lembrança de sua mãe adotiva. Senhor, a voz dela o tirou do transe. Renato percebeu que estava parado no meio da calçada, encarando-a de um jeito que certamente parecia estranho. Ele pigarreou e tentou recompor sua expressão. Esse pingente, ele tem algum significado especial para você? Perguntou, mantendo o tom de voz neutro, sem demonstrar a urgência que sentia. Vitória segurou o pequeno coração dourado entre os dedos e sorriu de um jeito melancólico. Sim, minha mãe adotiva me deu quando eu era criança. Ela dizia que era um símbolo de amor, que pertencia a alguém muito especial antes de chegar até ela. Renato sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Alguém muito especial. Seu estômago se revirava. Precisava saber mais. E ela nunca contou de onde veio. Vitória balançou a cabeça. Nunca. Ela faleceu há alguns anos. Então nunca tive a chance de perguntar. Para mim, sempre foi um amuleto de sorte. O silêncio pairou entre os dois por alguns segundos. Renato sentia que poderia perguntar mais. Poderia insistir. Mas algo em seu instinto dizia para ter calma. É bonito. Foi tudo o que disse. Vitória sorriu educadamente. Obrigada. Por mais que quisesse continuar conversando, ela sentia que algo na expressão daquele homem a inquietava. Era como se ele a observasse com um misto de incredulidade e esperança. Mas por quê? Bom, eu preciso ir. Boa noite, senhor. Renato assentiu. Mas seus pensamentos estavam a quilômetros dali. Boa noite. Como ele poderia simplesmente aceitar isso e ir embora? Mas ele sabia que não podia forçar nada. Precisava encontrar uma maneira de confirmar suas suspeitas sem assustá-la. Enquanto Vitória se afastava, Renato levou a mão ao peito, sentindo a respiração acelerada. Por um instante, sentiu-se um tolo. Não podia ser. Podia. No apartamento de Vitória naquela noite, Vitória chegou em casa com a cabeça cheia. O apartamento que dividia com Bruna era pequeno, mas acolhedor. Um sofá de 2 lugares, uma televisão antiga e uma pequena cozinha americana compunham o ambiente. Tudo era simples, mas tinha o calor de um lar. Por que demorou tanto? Perguntou Bruna, enquanto colocava um pote de pipoca no sofá. O gerente me segurou um pouco depois do expediente. Aposto que ele estava reclamando que você sorri demais para os clientes. Vitória riu. Não duvido. Ela tirou os sapatos e se jogou no sofá, exausta. Mas sua mente ainda estava na conversa com Renato, o jeito que ele olhou para seu pingente. Aquilo foi estranho. Por que ele perguntou tanto sobre isso? No que tá pensando? Bruna perguntou, percebendo o olhar distante da amiga. Vitória hesitou, mas então resolveu contar. O Renato Alves, o milionário, foi no restaurante hoje. Bruna arregalou os olhos. Sério, e você atendeu ele? Atendi, mas foi estranho. Quando ele me viu com esse pingente, ficou meio paralisado. Perguntou várias vezes sobre a origem dele. Bruna franziu a testa. Que esquisito. Será que ele reconheceu? Vitória soltou um suspiro. Não sei.
Mas alguma coisa na expressão dele me deu arrepios. Bruna riu. Amiga, talvez ele tenha achado bonito e pronto. Você às vezes vê mistério onde não tem. Vitória deu de ombros. Talvez Bruna estivesse certa. Mas por algum motivo, ela não conseguia tirar aquela sensação estranha do peito. No escritório de Renato na manhã seguinte, Renato não conseguiu se concentrar no trabalho. Sentado em sua luxuosa sala de escritório, ele girava a caneta entre os dedos, sem prestar atenção nos relatórios que se acumulavam em sua mesa. Sua mente estava fixada em Vitória, se fosse verdade, se ela fosse Camila. Mas ele precisava de provas. Não podia simplesmente se iludir e sair por aí dizendo que encontrou sua filha. Pegou o telefone e discou um número. Preciso de um favor. Do outro lado da linha. A voz de Fábio Mendes, seu melhor amigo e conselheiro nos negócios, respondeu. Sempre às ordens. O que foi? Renato respirou fundo antes de falar. Quero encontrar alguém. Fábio ficou em silêncio por um instante. E quem é essa pessoa? Renato apertou a ponte do nariz, sentindo o peso daquelas palavras. Uma garota. Preciso saber tudo sobre ela. O retorno ao restaurante no restaurante. Vitória havia acabado de entrar para o turno da tarde, quando sentiu um arrepio. Era ele. Renato Alves estava sentado na mesma mesa da noite anterior. E assim como antes, ele olhava diretamente para ela. O coração de Vitória acelerou, mas ela não sabia explicar o motivo. Havia algo na maneira como ele a observava, como se estivesse tentando decifrá-la, como se sua presença ali fosse muito mais do que uma coincidência. Engolindo em seco, ela pegou o bloquinho de anotações e se aproximou. Boa tarde, senhor. Vai querer o mesmo café? Renato esboçou um pequeno sorriso. Dessa vez, acho que vou pedir algo diferente. Vitória arqueou uma sobrancelha, surpresa. Ah, é. E o que o senhor gostaria? Renato a olhou por alguns segundos antes de responder. Respostas. Vitória sentiu um frio na espinha. Vitória sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A palavra de Renato pairou no ar, carregada de um significado que ela não conseguia decifrar. Respostas. Repetiu hesitante. Renato percebeu a inquietação dela e tentou suavizar sua expressão. Não queria assustá-la. Não agora. Sim. Respostas para algumas perguntas que ficaram na minha cabeça desde ontem. Vitória forçou um sorriso, embora sentisse uma estranha sensação de nervosismo. Bom, não sei se posso ajudar, mas estou aqui para servir, senhor. Renato. Pode me chamar de Renato. Ela assentiu ainda incerta. O que gostaria de saber? Renato olhou ao redor. O restaurante estava mais vazio naquele horário, o que lhe dava um pouco mais de privacidade para a conversa. Você me disse que sua mãe adotiva lhe deu aquele pingente. Você sabe alguma coisa sobre sua família biológica? Vitória piscou, surpresa com a pergunta. Ela não esperava que aquele estranho, por mais rico ou influente que fosse, tivesse interesse na sua história pessoal. Não sei muito. Minha mãe adotiva nunca falou muito sobre isso. Só dizia que me encontrou em um orfanato quando eu era bem pequena. Renato engoliu seco. Um orfanato. Ele precisaria investigar isso. Vitória cruzou os braços e inclinou a cabeça. Desculpe a curiosidade, senhor. Digo, Renato. Mas por que está interessado nisso? Ele hesitou por um instante. Digamos que seu pingente me trouxe algumas lembranças do passado. Vitória estreitou os olhos. Que tipo de lembranças? Renato abriu a boca para responder. Mas antes que pudesse dizer algo, o gerente do restaurante apareceu atrás dela. Vitória. Quantas vezes eu já disse para não ficar conversando tanto com os clientes? Ela se virou rapidamente, corando de vergonha. Desculpe, senhor Maurício. Eu só estava anotando o pedido. Pedido, ou batendo papo como sempre. Renato franziu o senho. Ele não gostou do tom que o gerente usou com Vitória. Se o problema sou eu, posso garantir que minha conversa com ela não estava interferindo no atendimento. O gerente respirou fundo, tentando manter a compostura. Ele sabia quem era Renato Alves. O último homem no mundo com quem queria brigar. Não se trata disso, senhor. Mas temos regras aqui, e nossos funcionários não podem ficar distraídos. Vitória fechou os olhos por um instante. Ela já sabia onde aquilo ia dar. Se for para ouvir esse tipo de coisa toda vez que tento ser gentil com um cliente, talvez eu esteja no lugar errado. O gerente cruzou os braços. Talvez esteja mesmo. Ela o encarou. Então era assim.
Anos de dedicação jogados fora por uma conversa de segundos. O senhor está me demitindo. O gerente suspirou. Vamos dizer que é melhor você procurar outro emprego. Vitória sentiu um nó na garganta. Ela não tinha economias, nem uma reserva financeira. O salário mal dava para pagar o aluguel. Por um momento, ela pensou em pedir reconsideração, mas seu orgulho falou mais alto. Entendi. Ela desatou o avental e o entregou sem dizer mais nada. Renato observava tudo com uma mistura de surpresa e indignação, quando Vitória passou pela porta do restaurante e saiu para a calçada. Ele foi atrás dela. Vitória, espere! Ela parou, mas não se virou imediatamente. Seu peito estava apertado de frustração. O que foi? Perguntou sem esconder o cansaço na voz. Eu vi o que aconteceu lá dentro. Aquilo foi injusto. Ela riu sem humor. Foi só mais um dia normal na vida, Renato. Pessoas como eu não têm muita escolha. Ele estreitou os olhos. E se eu dissesse que tenho uma proposta para você? Vitória cruzou os braços, desconfiada. Proposta? Que tipo de proposta? Renato sorriu de leve. Venha tomar um café comigo e eu explico. Ela hesitou. Aceitar um convite de um homem como Renato Alves. Aquilo parecia loucura. Mas ao mesmo tempo, o que ela tinha a perder, depois de alguns segundos de silêncio, Vitória suspirou. Tá bom, mas eu escolho o café. Renato riu pela primeira vez naquela noite. Fechado, em um café aconchegante, longe dos olhares curiosos, Vitória assoprou o cappuccino antes de tomar um gole. O lugar que escolhera era pequeno e discreto, com mesas de madeira e uma iluminação quente e agradável. Agora me diga, Renato, qual é essa proposta? Ele entrelaçou os dedos e a encarou com seriedade. Eu quero te ajudar a descobrir sua história. Quero saber de onde veio esse pingente e o que ele significa. E acho que você também quer. Vitória colocou a xícara sobre a mesa. Você diz isso como se já soubesse a resposta. Renato respirou fundo. Eu ainda não tenho certeza, mas quero descobrir. Se eu estiver certo, esse pingente pode ser mais do que um simples presente da sua mãe adotiva. Pode ser a chave para algo muito maior. Vitória estreitou os olhos. E por que você se importa tanto com isso? Renato a encarou, sua voz carregada de emoção contida. Porque há 22 anos eu dei um pingente exatamente igual a esse para a minha filha. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Vitória sentiu sua respiração falhar. O quê? Renato manteve o olhar firme. Minha filha desapareceu em um acidente. Ela nunca foi encontrada. Mas aquele pingente era dela. E agora, você o está usando. Vitória piscou algumas vezes, tentando processar aquelas palavras. Isso não faz sentido. Talvez não agora, mas quero que a gente descubra juntos. Vitória sentiu um nó na garganta. Aquele dia, ela perdeu um emprego, mas talvez tivesse acabado de encontrar algo que mudaria sua vida para sempre. Vitória segurava a xícara de cappuccino entre as mãos, mas não conseguia sentir seu calor. Sua mente ainda tentava processar as palavras de Renato. Há 22 anos eu dei um pingente exatamente igual a esse para a minha filha. Aquela frase ecoava em sua cabeça como um sino distante, cada vez mais alto. Ela o encarou, tentando encontrar alguma pista de que ele estivesse brincando ou exagerando. Mas Renato Alves não parecia um homem que dizia algo sem pensar. Isso não pode estar certo, murmurou. Renato apoiou os cotovelos na mesa, os olhos fixos nela. Eu sei que é muita coisa para absorver, mas eu não posso ignorar o que vi. Esse pingente. Ele foi feito sob medida. Ele é único. Vitória engoliu seco. Então, você acha que eu sou sua filha? Renato respirou fundo antes de responder. Não posso afirmar nada ainda, mas quero descobrir. Ela riu sem humor, desviando o olhar para a rua iluminada pelas luzes dos postes. Isso é loucura. Minha mãe adotiva nunca mencionou nada sobre isso. Ela só dizia que me encontrou em um orfanato quando eu era pequena. Renato assentiu, pensativo. Então precisamos começar por aí. Vitória franziu a testa. O que você quer dizer? Ele se inclinou um pouco para a frente. Se sua mãe adotiva nunca te contou a origem do pingente, e se você foi encontrada em um orfanato, significa que há lacunas nessa história. Quero te ajudar a preencher essas lacunas. Vitória passou a mão no rosto, sentindo-se sobrecarregada. Renato,
Você entende como isso soa absurdo, né? Ele sorriu levemente. Sim, mas e se não for? Ela ficou em silêncio. Era um pensamento assustador. E se Renato estivesse certo? E se sua vida inteira fosse baseada em algo que nunca foi verdadeiro? Mas antes que pudesse responder, o celular dele vibrou. Renato pegou o aparelho e franziu o senho ao ver o nome na tela. Fábio Mendes. Ele deslizou o dedo sobre o botão verde e atendeu. Fale do outro lado. A voz de Fábio soou baixa e objetiva. Você pediu que eu investigasse a garota. Já tenho algumas informações. Renato olhou discretamente para Vitória, que ainda estava mergulhada em seus próprios pensamentos. Você vai querer saber disso pessoalmente, mas eu adianto, tem algo estranho nessa história. O maxilar de Renato se contraiu. Estou ouvindo. Fábio hesitou por um instante antes de continuar. O orfanato onde Vitória foi registrada fechou anos atrás, e aparentemente os arquivos da época desapareceram. Renato sentiu um arrepio. Desapareceram? Sim. Não há registros oficiais de quem deixou Vitória lá. É como se alguém quisesse apagar qualquer rastro da origem dela. Renato apertou o telefone com força. Isso não pode ser coincidência. Fábio suspirou do outro lado da linha. Renato, você realmente acha que essa garota pode ser Camila? Renato olhou para Vitória, que mexia no pingente distraidamente. Eu acho que preciso saber a verdade. Quando Renato desligou, Vitória o observou com curiosidade. Era algo importante. Ele hesitou, mas decidiu que ainda não era hora de contar tudo. Era um amigo meu. Ele pode nos ajudar a encontrar mais informações sobre sua origem. Vitória arregalou os olhos. Você já está investigando minha vida? Renato soltou um suspiro. Não quero que pareça invasivo, mas se há uma chance de você ser minha filha, não posso ignorar. Vitória cruzou os braços, sentindo-se dividida entre a desconfiança e a curiosidade. E se não for verdade? Se no final isso tudo for só uma coincidência? Renato a encarou com firmeza. Então você saberá de uma vez por todas sua verdadeira história. E eu poderei seguir em frente. Ela ficou em silêncio. Algo dentro dela dizia que não era só coincidência. Por mais absurdo que tudo parecesse, Vitória queria saber a verdade. O que acontece agora? Perguntou, finalmente cedendo à curiosidade. Renato sorriu de lado. Agora vamos visitar uma joalheria. Na joalheria, a loja era sofisticada, com vitrines de vidro reluzente e um brilho dourado refletindo no teto. Assim que entraram, um homem de cabelos grisalhos e óculos finos os cumprimentou. Senhor Alves, que prazer revê-lo. Renato apertou sua mão. Doutor Augusto, preciso da sua experiência. O joalheiro olhou para Vitória e sorriu educadamente. E essa jovem é... Vitória. Renato respondeu antes que ela pudesse dizer qualquer coisa. Ela tem algo que quero que você examine. Vitória retirou o pingente e o colocou sobre o balcão. O joalheiro pegou uma lupa e começou a examiná-lo. O silêncio se estendeu por alguns minutos, e cada segundo parecia uma eternidade. Então, finalmente, ele ergueu os olhos. Senhor Alves, esse pingente foi feito na minha oficina, há 22 anos. O coração de Renato disparou. Vitória sentiu um frio na barriga. Tem certeza? Perguntou com a voz um pouco trêmula. O joalheiro assentiu. Absoluta. Essa safira incrustada no centro foi um pedido especial. Na época, só fiz um único modelo assim, para o senhor Renato. Renato respirou fundo, sentindo a confirmação do que já suspeitava. Vitória, por outro lado, sentiu o chão sumir sob seus pés, aquele pingente. Ele realmente poderia ser de Camila. Ela olhou para Renato, sentindo o peso do momento. E agora? Sua voz saiu quase num sussurro. Renato encarou o joalheiro. Depois olhou nos olhos de Vitória. Agora fazemos um teste de DNA. Vitória sentiu um arrepio. Era isso. Ela estava prestes a descobrir se sua vida inteira havia sido uma mentira. Vitória sentia o peso de cada palavra dita por Renato enquanto eles saíam da joalheria. A revelação do joalheiro a atingira como um golpe inesperado, fazendo-a questionar tudo o que sabia sobre sua própria história. O pingente que carregava desde criança. Aquele objeto que sua mãe adotiva lhe dera como uma lembrança de amor. Pertencia à filha desaparecida de Renato Alves.
Era difícil de acreditar. O ar da noite estava frio quando eles caminharam até o carro de Renato, que estava estacionado próximo à Avenida Paulista. Vitória olhou para o céu, sentindo a mente girar com perguntas sem respostas. Renato abriu a porta do passageiro para ela, mas Vitória hesitou antes de entrar. Eu preciso de um tempo, disse cruzando os braços. Renato assentiu. Ele entendia. Quer que eu te leve para casa? Ela olhou para ele, depois para a cidade ao redor. São Paulo nunca dormia, e naquele momento, ela queria estar em qualquer lugar que a distraísse dessa avalanche de informações, mas ao mesmo tempo não podia fugir. Não, quero continuar com isso, murmurou. Renato soltou um suspiro, claramente aliviado. Ótimo. Os dois entraram no carro, e Vitória passou o caminho todo olhando pela janela. O silêncio entre eles não era desconfortável, mas carregado de expectativa. Renato sabia que sua vida poderia mudar completamente nas próximas horas. Vitória sabia que se o teste de DNA confirmasse o que ele suspeitava, sua identidade inteira teria sido uma mentira. Ela estava pronta para isso. Quando chegaram à clínica de exames, Renato conduziu Vitória até a recepção. O local era discreto e sofisticado, claramente escolhido para garantir privacidade. Ele não queria que essa investigação caísse na mídia. A recepcionista, uma mulher de meia-idade de sorriso profissional, os cumprimentou. Boa noite, Sr. Alves. O doutor já os aguarda. Vitória engoliu seco. Em menos de 15 minutos, uma amostra de saliva foi coletada de ambos. A médica garantiu que o resultado sairia em alguns dias. Quando saíram da clínica, Vitória sentia um nó no peito. Agora, tudo estava fora de seu controle. Como você está? A pergunta de Renato veio assim que os dois entraram novamente no carro. Vitória soltou uma risada nervosa. Como você acha? Estou fazendo um teste de DNA com um empresário milionário que acredita ser meu pai biológico. Eu diria que estou em choque. Renato sorriu de leve. Isso é compreensível. Ela o olhou com atenção. E você? Renato ficou em silêncio por um instante antes de responder. Passei 22 anos sem respostas. Agora, estou a poucos dias de descobrir a verdade. É difícil de processar. Vitória desviou o olhar, voltando a encarar a cidade pela janela. E se não for verdade? Renato respirou fundo. Então eu sigo em frente, mas ao menos terei tentado. Vitória assentiu. Era justo. Ela sabia que a vida dele estava tão prestes a mudar quanto a dela. Quando Renato estacionou o carro em frente ao prédio onde Vitória morava, ela hesitou antes de sair. Renato! Ele ergueu os olhos para ela. Sim. Vitória umedeceu os lábios, escolhendo as palavras. Se esse exame provar que sou sua filha, o que acontece depois? Renato piscou lentamente, como se já tivesse pensado nisso milhares de vezes, mas ainda não soubesse a resposta. Aí, nós dois teremos que descobrir juntos. Vitória assentiu, abrindo a porta do carro. Mas antes de sair, virou-se para ele uma última vez. Boa noite. Renato sorriu de leve. Boa noite, Vitória. Ela fechou a porta e subiu as escadas do prédio, sentindo que nada mais voltaria a ser o mesmo. Na casa de Renato. Renato entrou na mansão e foi imediatamente recebido por sua esposa. Beatriz, onde você esteve? Perguntou ela cruzando os braços. Renato suspirou. Eu estava resolvendo um assunto importante. Beatriz estreitou os olhos. Isso tem a ver com aquela garota. Não tem. Renato a encarou por um momento antes de responder. Talvez, Beatriz bufou. Você mal a conhece e já quer acreditar que ela é sua filha. Isso é loucura, Renato. Você está se iludindo. Ele respirou fundo. E se eu estiver certo? Beatriz ficou em silêncio por um instante. E se estiver errado, o que vai fazer? Apenas convidar uma estranha para dentro da nossa família. Renato estreitou os olhos. Ela pode não ser uma estranha. Beatriz cruzou os braços. E se ela só estiver atrás do seu dinheiro? Renato se afastou, exasperado. Pelo amor de Deus, Beatriz. Você acha que é só isso? Você realmente acredita que eu estaria fazendo tudo isso sem ter um motivo real? Ela suspirou, cruzando os braços. Eu só estou preocupada com você. Renato balançou a cabeça. Não precisa se preocupar. Eu sei o que estou fazendo. Mas no fundo, será que sabia? Ele subiu as escadas e entrou no quarto, sentindo o peso da incerteza sobre seus ombros
Se o teste de DNA confirmasse que Vitória era Camila, ele teria sua filha de volta, mas se não fosse, será que conseguiria seguir em frente? Enquanto isso, do outro lado da cidade, Fábio Mendes segurava um copo de uísque, observando a tela do celular. Havia um relatório na tela, contendo todas as informações que ele conseguira sobre Vitória. Ele estreitou os olhos. Então é assim. Um sorriso cínico surgiu em seus lábios. Interessante. Ele pegou o telefone e fez uma ligação. Quero saber cada passo que essa garota der nos próximos dias, do outro lado da linha. A voz de um homem confirmou. Pode deixar, Sr. Mendes. Estamos de olho. Fábio desligou e tomou um gole de seu uísque. Ele sabia algo que Renato ainda não sabia. E quando a verdade viesse à tona, tudo mudaria. O tempo parecia se arrastar desde que Vitória e Renato haviam feito o teste de DNA. Cada hora que passava era um lembrete de que sua vida poderia mudar a qualquer momento. Ela tentava ocupar a mente com outras coisas, mas era impossível nos últimos dias. Vitória havia tentado seguir sua rotina normalmente, mas cada vez que olhava no espelho, se pegava se perguntando quem realmente era. Passara a vida inteira acreditando que era uma órfã sem passado definido. Agora, existia a possibilidade de que sua origem fosse muito maior do que jamais imaginou. Ela era Camila, e se o teste confirmasse isso, o que aconteceria depois? Bruna percebeu a inquietação da amiga desde o momento em que acordaram naquela manhã. Vitória, você tá andando de um lado pro outro há meia hora. Vitória parou, percebendo que realmente estava inquieta. Desculpa, é que o resultado do DNA sai hoje. Bruna piscou algumas vezes, surpresa. Hoje, meu Deus. Vitória assentiu. Bruna largou o que estava fazendo e se sentou ao lado da amiga no sofá. E se for verdade, o que você vai fazer? Vitória suspirou. Eu não faço ideia. Bruna pegou suas mãos. E se não for? Vitória hesitou. Não queria pensar nessa possibilidade. Se o teste desse negativo, isso significaria que sua vida continuaria do jeito que sempre foi. Mas, por algum motivo, essa ideia a deixava ainda mais assustada do que o contrário. Bruna sorriu de leve. Você vai saber quando chegar a hora. Vitória tentou sorrir de volta, mas não conseguiu. A ansiedade tomava conta de seu peito. No outro lado da cidade, Renato também não conseguia se concentrar. Ele estava no escritório, mas não via nada ao seu redor. O barulho dos telefones tocando, os papéis sobre sua mesa, tudo parecia secundário. Apenas uma coisa importava naquele momento. O telefone tocou, ele atendeu de imediato. Senhor Alves, aqui é a doutora Helena, do laboratório. O coração de Renato disparou. O resultado está pronto. Sim, senhor. Renato respirou fundo. Estou indo agora mesmo. Ele pegou as chaves do carro e saiu sem dar satisfação a ninguém. Nada mais importava. Meia hora depois, Renato estava na clínica. Vitória já estava lá, sentada em uma das poltronas da sala de espera. Ela parecia nervosa, mordendo o lábio inferior e mexendo nos dedos. Quando viu Renato, tentou manter a calma, mas seus olhos denunciavam a ansiedade. Ele se sentou ao lado dela. Pronta. Ela riu de nervoso. Não, mas vamos lá. A recepcionista os chamou. Eles entraram na sala da médica. A doutora Helena sorriu de forma profissional, segurando um envelope nas mãos. Tenho o resultado aqui. Renato e Vitória prenderam a respiração ao mesmo tempo. A médica abriu o envelope e começou a falar. De acordo com a análise genética realizada, há uma compatibilidade de 99,9% entre as amostras. Vitória piscou, sem entender de imediato. Renato fechou os olhos por um instante, sentindo a emoção crescer dentro dele. A médica sorriu. Isso significa que vocês são de fato pai e filha. O silêncio na sala foi absoluto. Vitória sentiu seu peito se apertar. Ela olhou para Renato, que a encarava com os olhos brilhando. Meu Deus! Ela sussurrou. Renato sentiu a garganta se fechar. Por 22 anos, ele procurou pela filha. Agora, ela estava ali. A emoção tomou conta dele. Renato segurou as mãos de Vitória. E pela primeira vez na vida, ela viu um homem tão poderoso e imponente se desfazer em lágrimas. Você é minha filha. Vitória sentiu os olhos arderem. Ela passou a vida inteira sem saber quem era. Agora tinha uma resposta. Ela tinha um pai. Após saírem da clínica,
Renato olhou para Vitória com carinho. Eu sei que isso tudo é novo para você, mas eu quero que saiba que não precisa se sentir pressionada. Vitória assentiu, ainda processando tudo. Eu só preciso de um tempo. É muita coisa. Renato sorriu. Eu entendo, mas quero que saiba que minha casa está aberta para você. Minha vida está aberta para você. Ela o olhou nos olhos. Obrigado. Renato, pode me chamar de pai. Vitória sentiu um nó na garganta. Pai. Ela nunca havia dito essa palavra para ninguém. E agora, ela pertencia a alguém. Renato passou o braço ao redor dela. Vamos com calma. Temos muito tempo para recuperar. Vitória assentiu. Sim, eles tinham. Mas o que nenhum dos dois sabia era que alguém estava observando de longe. E essa pessoa não queria que essa família se reunisse. Na casa de Fábio Mendes, o homem segurava um copo de uísque, enquanto observava um dossiê sobre Vitória. Ele não parecia surpreso. Na verdade, ele já esperava esse resultado. Ele pegou o telefone e discou um número. Está feito, do outro lado da linha. Uma voz perguntou: O que devemos fazer agora, senhor? Fábio sorriu de forma cínica. Agora esperamos a poeira baixar, e quando Renato estiver confortável com essa garota, nós vamos acabar com tudo. Ele desligou o telefone e tomou um gole do uísque, saboreando a vitória que ainda estava por vir. Do outro lado da cidade, Vitória estava no sofá de seu apartamento, olhando para o nada. Bruna se sentou ao lado dela. E então, Vitória piscou algumas vezes antes de responder. O teste confirmou. Bruna arregalou os olhos. Meu Deus! Vitória olhou para suas mãos, sentindo-se pequena diante de tudo. Eu sou Camila. Bruna segurou sua mão. E como você se sente? Vitória sorriu de leve, mas não havia felicidade completa naquele sorriso. Não sei, como se uma parte de mim estivesse se encaixando, mas outra parte, ela suspirou. Ainda não sabe onde pertence. Bruna assentiu. Isso leva tempo. Amiga, mas você não está sozinha. Vitória olhou para ela e sorriu. Pela primeira vez em muito tempo. Ela sabia que não estava. A notícia ainda parecia irreal para Vitória. O peso da verdade, a confirmação de que era filha de Renato Alves, fazia seu coração acelerar e sua mente se encher de perguntas. Sentada no sofá de seu pequeno apartamento, ela segurava uma xícara de chá quente, mas nem notava o calor do líquido entre seus dedos. Seus pensamentos estavam longe, em um passado que ela nunca soube que tinha. Bruna, sentada ao seu lado, observava a amiga com preocupação. E agora, o que você vai fazer? O que... Vitória piscou algumas vezes antes de responder. Eu não faço ideia. Bruna soltou um suspiro. E como você se sente? Vitória apertou a xícara entre os dedos. Perdida. Bruna assentiu, compreensiva. Eu imagino. Vitória olhou para ela, seus olhos carregados de emoção. A minha vida inteira eu achei que era só. Vitória, a garota que cresceu sem família, sem saber de onde veio. Agora, de repente, eu sou Camila, filha de um milionário. Mas o que isso realmente significa? Quem eu sou, afinal? Bruna segurou a mão da amiga. Você é Vitória, e também é Camila. Uma coisa não anula a outra, mas só você pode decidir o que isso significa para você. Vitória respirou fundo. Ela sabia que Bruna estava certa, mas ainda assim, se sentia como se estivesse andando no escuro. No outro lado da cidade, Renato estava na sala de sua mansão, olhando fixamente para uma foto antiga em suas mãos. Era uma foto de sua esposa, Eliane, segurando a pequena Camila no colo. A bebê sorria, brincando com os cabelos da mãe. Renato passou o polegar sobre a imagem, sentindo o peito apertar. Se Eliane estivesse viva. O pensamento foi interrompido pelo som dos saltos de Beatriz ecoando no chão de mármore. Então é oficial, disse ela cruzando os braços. Renato não respondeu de imediato. Sim, Vitória é Camila, Beatriz bufou, andando pela sala como um leão enjaulado. E o que você pretende fazer agora? Trazer essa garota para dentro da nossa família? Renato a olhou de relance. Ela já é da nossa família. Beatriz soltou uma risada sarcástica. Ah, claro, porque uma garota que foi criada longe de tudo isso, que nunca fez parte da nossa vida, agora vai simplesmente se encaixar como se nada tivesse acontecido.
Renato estreitou os olhos. O que você quer dizer com isso, Beatriz? Ela se aproximou dele, cruzando os braços. Eu estou dizendo que você precisa pensar antes de agir. Você tem certeza de que essa garota não está atrás do seu dinheiro? A expressão de Renato se fechou. Vitória não tem ideia de quem realmente é? Você acha mesmo que ela planejou tudo isso? Beatriz ergueu as sobrancelhas. E se alguém planejou por ela? Você nunca pensou nisso. Renato ficou em silêncio por um momento. Não há o que planejar, Beatriz. O teste de DNA não mente. E se alguém manipulou o resultado? Renato riu sem humor. Isso é um absurdo. Beatriz deu de ombros. Talvez. Mas você sempre foi muito ingênuo quando o assunto era sua família. Ele a encarou, seus olhos cheios de determinação. Eu não vou abandonar minha filha, não agora que a encontrei. Beatriz suspirou, percebendo que não adiantaria discutir. Só espero que você não se arrependa disso. Ela virou as costas e saiu da sala, deixando Renato sozinho com seus pensamentos. Ele sabia que o reencontro com Vitória era apenas o começo. O verdadeiro desafio ainda estava por vir. Naquela noite, Vitória se revirou na cama, incapaz de dormir. O celular ao lado do travesseiro vibrou. Ela o pegou e viu uma mensagem. Renato, gostaria de te ver amanhã. Podemos almoçar juntos? Ela hesitou antes de responder. Vitória, sim. Onde, Renato? Vou te buscar às 12. Boa noite, filha. Vitória olhou para aquelas palavras por alguns segundos. Filha, era estranho ler aquilo. Estranho e ao mesmo tempo familiar. Ela apagou a tela do celular e suspirou. Amanhã, ela daria o primeiro passo para conhecer a família que nunca soube que tinha. No dia seguinte, às 12 horas em ponto, Renato estava estacionado na frente do prédio de Vitória. Ela desceu as escadas devagar, sentindo um frio na barriga. Quando entrou no carro, Renato sorriu. Oi, oi, ela respondeu, ajeitando o cinto de segurança. Ele ligou o motor e seguiu para um restaurante elegante no centro da cidade. Assim que entraram, o garçom os levou até uma mesa reservada. Vitória olhou ao redor, notando como o ambiente era luxuoso. Ela não estava acostumada com esse tipo de lugar. Renato percebeu seu desconforto. Se quiser, podemos ir para outro lugar. Ela sorriu de leve. Não, tudo bem. Eu só não costumo frequentar esse tipo de restaurante. Ele assentiu. Eu entendo. Mas quero que você saiba que pode estar onde quiser. Você faz parte disso, Vitória. Ela abaixou o olhar para o cardápio, tentando não demonstrar a onda de emoções que sentiu ao ouvir aquilo. Então, uma voz feminina os interrompeu. Então é você? Vitória ergueu o olhar e viu uma mulher loira, elegante, de olhar penetrante. Renato suspirou. Vitória. Essa é minha esposa, Beatriz. Beatriz cruzou os braços, avaliando Vitória dos pés à cabeça. Então você é Camila. O jeito como ela disse aquilo fez um arrepio subir pela espinha de Vitória. Ela sentiu que aquela mulher não estava ali para dar boas-vindas. Sim, Beatriz forçou um sorriso. Bem-vinda à família. Querida. Mas Vitória sabia que por trás daquele sorriso não havia nada de boas intenções. Ela havia acabado de entrar em um mundo cheio de armadilhas e não fazia ideia do que estava por vir. A tensão na mesa era palpável. Vitória sentia o olhar afiado de Beatriz sobre ela, como se estivesse sendo analisada minuciosamente. Cada gesto, cada expressão. Renato, por sua vez, parecia desconfortável, como se já previsse que aquela conversa não seria fácil. O garçom chegou com as bebidas, e Beatriz sorriu de um jeito que não chegava aos olhos. Você deve estar confusa com tudo isso, não é, Camila? Vitória respirou fundo. Na verdade, estou tentando entender ainda. Beatriz deu uma risada leve, inclinando-se um pouco para a frente. Imagino, deve ser difícil para você. Sua voz era doce, mas o tom soava levemente condescendente. Renato apertou os lábios, lançando um olhar de advertência para a esposa. Beatriz, não é o momento para isso. Ela deu de ombros, pegando sua taça de vinho. Eu só estou tentando conhecer melhor minha enteada. Aquela pausa antes de dizer enteada fez Vitória sentir um arrepio. Era claro que Beatriz não gostava da ideia de sua presença ali. E me diga, Vitória, Beatriz continuou. O que exatamente você pretende fazer agora
que sabe que faz parte da nossa família. Vitória piscou algumas vezes, surpresa com a pergunta direta. Eu ainda não pensei muito sobre isso. Estou processando tudo. Beatriz sorriu, mas seus olhos não demonstravam simpatia. Compreensível, afinal. Você nunca viveu nesse meio. Renato franziu o senho. O que você quer dizer com isso? Beatriz mexeu na borda da taça, sem encarar o marido. Só estou dizendo que é um grande salto sair de um restaurante simples e vir para esse mundo. Nem todo mundo consegue se adaptar. Vitória sentiu o rosto queimar, mas manteve a compostura. Não estou tentando me adaptar a um mundo novo, senhora Alves. Estou apenas tentando entender quem eu sou. Renato sorriu discretamente, satisfeito com a resposta da filha. Beatriz, no entanto, não gostou. Ela pousou a taça sobre a mesa e olhou diretamente para Vitória. Que interessante. Mas me diga, você nunca sentiu falta de saber de onde veio? Nunca questionou sua história? Vitória hesitou. Claro que sim, mas eu nunca tive pistas sobre meu passado. Minha mãe adotiva faleceu antes de me contar qualquer coisa. Beatriz ergueu uma sobrancelha. E você nunca se perguntou como uma criança acabou em um orfanato sem nenhum registro claro? Vitória franziu o senho. Como assim? Beatriz tomou mais um gole de vinho. Depois lançou um olhar breve para Renato. Meu marido já contou que, quando você desapareceu, não houve nenhuma pista. Nenhuma. Foi como se você tivesse sumido no ar. Agora, sabemos que foi parar em um orfanato, mas, sem qualquer documento que explicasse sua origem, Renato suspirou, passando a mão no rosto. Beatriz, por favor. Mas Vitória já estava intrigada. O que você quer dizer com isso? Beatriz sorriu de leve. Só estou dizendo que tem algo estranho nessa história. Não acha? Vitória sentiu um frio na barriga. Ela já pensara nisso antes. Mas ouvir Beatriz falar aquilo em voz alta a fez perceber que realmente havia lacunas inexplicáveis. Como ela foi parar naquele orfanato? Quem a levou para lá? E por que ninguém nunca a procurou? Renato percebeu o desconforto da filha e tocou sua mão. Vitória, não precisa se preocupar com isso agora. Vamos dar um passo de cada vez. Ela assentiu lentamente, mas sabia que não conseguiria simplesmente ignorar aquilo. Se havia segredos sobre seu desaparecimento, ela precisava descobrir a verdade. Depois do almoço, Renato ofereceu levá-la para casa, mas Vitória recusou. Acho que preciso andar um pouco, pensar. Ele não insistiu. Se precisar de mim, me ligue. Ela sorriu de leve. Obrigada, pai. Renato sentiu o coração apertar ao ouvi-la dizer aquilo. Era a primeira vez que ela o chamava assim de forma espontânea. Eu sempre estarei aqui para você. Vitória se despediu e começou a andar pelas ruas movimentadas de São Paulo. A conversa com Beatriz continuava ecoando em sua mente. Algo estava errado. O sumiço dela não fazia sentido. Ela não podia ignorar isso. Decidida, pegou o celular e discou um número. Bruna, preciso da sua ajuda. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Fábio Mendes segurava um dossiê em suas mãos. Ele estava em seu escritório, analisando cada página com atenção. O sumiço de Camila, o orfanato, os registros apagados. Havia algo ali, algo que não podia ser apenas coincidência. Ele pegou o telefone e ligou para alguém. Quero que descubra tudo sobre a mãe biológica de Vitória. Quero saber onde ela está, do outro lado da linha. A voz respondeu com hesitação. Senhor Mendes, todos acreditam que ela morreu no acidente. Fábio sorriu de forma sombria. E se eu te dissesse que ela pode estar viva? Houve um silêncio do outro lado. Acha mesmo que ela sobreviveu? Fábio girou a caneta entre os dedos. Se eu fosse apostar, diria que sim. Ele desligou o telefone, seu sorriso aumentando. Se Eliane estivesse viva, a história ainda estava longe de acabar. E ele seria o primeiro a descobrir a verdade. Vitória entrou no pequeno apartamento e encontrou Bruna sentada no sofá. O que aconteceu? Perguntou a amiga, notando o olhar determinado dela. Vitória se sentou ao lado de Bruna e respirou fundo. Quero saber o que aconteceu comigo. Quero descobrir tudo. Bruna arqueou uma sobrancelha. Por onde vamos começar? Vitória olhou para seu pingente e segurou-o com força. Pelo orfanato onde fui deixada. Bruna assentiu. E o que exatamente você espera encontrar? Vitória olhou para a amiga.
seus olhos cheios de determinação. A verdade, a noite caiu sobre São Paulo, mas Vitória não conseguia dormir. A verdade estava próxima, mas as sombras do passado pareciam mais espessas do que nunca. Ela se virou na cama várias vezes. Sem sucesso. Sua mente não parava. O que Beatriz quis dizer com aquelas insinuações? Afinal, como ela foi parar naquele orfanato? Quem a levou para lá? Por que ninguém nunca a procurou antes? Ela olhou para o teto escuro do quarto e tomou uma decisão. Não podia mais esperar. Pegou o celular e digitou uma mensagem para Bruna. Vitória, amanhã vamos ao orfanato. Preciso de respostas. A resposta veio rápido, Bruna. Você tem certeza disso, Vitória? Mais do que nunca. Vitória respirou fundo. Ela não voltaria atrás. No escritório de Fábio Mendes. Fábio analisava os documentos sobre Vitória com uma expressão tensa. Algo não fechava. Os registros do orfanato eram incompletos. Não havia nomes dos responsáveis pela entrega da criança. Apenas um documento assinado por um funcionário que morreu anos atrás em um suposto acidente de carro. Ele pegou o telefone e discou um número. Tenho um novo trabalho para você. Do outro lado da linha. Uma voz grave respondeu. O que quer que eu faça? Fábio sorriu, girando a caneta entre os dedos. Quero que siga Vitória e me avise de qualquer movimento suspeito. A voz assentiu. Considera feito. Fábio desligou o telefone. Um sorriso sombrio se formando em seus lábios. Vamos ver até onde essa história vai. No orfanato abandonado na manhã seguinte, Vitória e Bruna pegaram um táxi e seguiram para o antigo orfanato, onde Vitória havia sido deixada. Quando chegaram, encontraram um prédio antigo e deteriorado, com janelas quebradas e paredes descascadas. Vitória sentiu um frio na espinha. Aquele lugar já abrigou crianças, mas agora estava vazio. Isso parece cena de filme de terror, murmurou Bruna, observando o prédio. Vitória respirou fundo. Vamos entrar. A porta principal estava encostada, com um leve empurrão. Ela rangeu, revelando um corredor escuro e empoeirado. Bruna hesitou. Tem certeza de que isso é uma boa ideia? Vitória não respondeu. Apenas continuou andando. Ela precisava encontrar alguma pista. Os corredores estavam repletos de móveis antigos cobertos de poeira. O cheiro de mofo era forte. Parecia que ninguém pisava ali há anos. Elas entraram no antigo escritório da administração. Papéis velhos estavam espalhados pelo chão. Vitória começou a revirar as gavetas, enquanto Bruna olhava ao redor. Foi então que Vitória encontrou um fichário velho e empoeirado. Ela abriu com cuidado e começou a folhear. Havia registros de crianças que passaram pelo orfanato ao longo dos anos. Mas algo chamou sua atenção. Na página onde deveria estar o nome da responsável por deixá-la ali, o campo estava em branco. Vitória franziu o senho. Isso não faz sentido. Bruna se aproximou. O que foi? Vitória apontou para o documento. Todos os registros têm um nome. O meu não tem. Bruna arregalou os olhos. Alguém apagou as evidências. Vitória sentiu um arrepio. Por quê? De repente, um barulho ecoou pelo prédio. Bruna agarrou o braço de Vitória. Você ouviu isso? Vitória assentiu. Não estavam sozinhas. A ameaça invisível, as duas ficaram em silêncio, tentando identificar a origem do som. Tem alguém aqui? Murmurou Bruna. Vitória respirou fundo. Se alguém as seguiu, significava que estavam perto demais da verdade. Elas saíram do escritório e correram pelo corredor, tentando encontrar uma saída alternativa. Mas antes que pudessem chegar à porta dos fundos, uma figura surgiu na entrada principal. Era um homem de terno escuro, com um olhar intimidador. O que vocês fazem aqui? Sua voz era fria. Vitória trocou um olhar com Bruna. Quem é você? O homem ignorou a pergunta e deu um passo à frente. Acho que vocês já descobriram o suficiente. Vitória sentiu o coração disparar. Aquele homem não estava ali por acaso. Vamos sair daqui, sussurrou Bruna. As duas se viraram e começaram a correr. Mas o homem foi mais rápido. Ele segurou Vitória pelo braço. Não tão rápido, Camila. Vitória congelou. Ele a chamou de Camila, como ele sabia. O desespero tomou conta de seu peito. Solta ela! Gritou Bruna, tentando puxá-la. Mas o homem era forte. Ele olhou diretamente para Vitória. Seu olhar frio. Você está mexendo com algo que não deveria.
Vitória tentou se soltar, mas ele apertou mais forte. Esqueça essa história. Volte para sua vida. Vitória sentiu a raiva crescendo dentro dela. Se alguém está tentando me impedir de descobrir a verdade, é porque tem algo muito errado nessa história. O homem sorriu de canto. A verdade pode ser perigosa, para você e para quem está ao seu redor. Vitória sentiu um arrepio. Isso era uma ameaça. Ela não podia se deixar intimidar. Respirou fundo e olhou nos olhos do homem. Não vou parar. Ele soltou seu braço lentamente, mas seu olhar dizia tudo. Então esteja preparada para as consequências. Sem dizer mais nada, ele se afastou e desapareceu na escuridão do prédio. Vitória sentiu suas pernas tremerem. Bruna segurou seu braço. Amiga, quem era esse cara? Vitória não respondeu. Ela sabia apenas uma coisa. A verdade estava mais próxima do que nunca. E alguém não queria que ela a descobrisse. Vitória e Bruna saíram do prédio do antigo orfanato com os nervos à flor da pele. O encontro com o homem misterioso havia deixado claro que alguém estava tentando esconder a verdade. Ao entrarem no táxi, Bruna olhou para a amiga com preocupação. Você tem certeza de que quer continuar com isso? Esse cara não estava brincando. Vitória olhou pela janela, observando as ruas movimentadas de São Paulo. Se tem alguém me ameaçando, é porque estou perto de descobrir algo muito importante, e agora eu preciso saber. Bruna soltou um suspiro. Tudo bem, mas precisamos ter cuidado. Vitória assentiu, mas sua mente já estava trabalhando em um próximo passo. O fichário do orfanato não tinha o nome da pessoa que a deixou lá, mas havia registros de outros funcionários que trabalharam ali na época. Se um deles ainda estivesse vivo, poderia ter respostas. Ela pegou o celular e abriu a foto que havia tirado dos documentos. Um dos nomes chamou sua atenção. Dona Ivone Batista, antiga enfermeira do orfanato. Temos um nome, Bruna. A amiga se inclinou para olhar a tela. E onde essa mulher está agora? Vitória começou a pesquisar na internet. Após alguns minutos, encontrou um endereço em um bairro afastado da cidade. Ela mora aqui? Bruna olhou para a tela e arregalou os olhos. E você quer ir até lá agora? Vitória assentiu. Não posso esperar. Bruna hesitou por um momento, mas depois concordou. Então vamos. O táxi seguiu para o destino. O encontro com Dona Ivone e o bairro onde Ivone morava era simples, mas bem cuidado. Casas modestas, algumas com jardins pequenos e poucas pessoas nas ruas. Quando o táxi parou em frente a uma casa de portão azul, Vitória desceu e respirou fundo. Se eu estiver certa, essa mulher pode saber como cheguei ao orfanato. Bruna segurou seu ombro. E se ela se recusar a falar? Vitória bateu no portão. Poucos segundos depois, uma senhora idosa apareceu na porta. Seu olhar era atento, como se estivesse sempre esperando algo. Pois não? Vitória forçou um sorriso. Dona Ivone. A mulher a encarou por um instante antes de responder. Sim. Quem são vocês? Vitória trocou um olhar rápido com Bruna antes de continuar. Meu nome é Vitória. Eu fui criada em um orfanato que fechou há anos. Vi seu nome nos registros como uma das enfermeiras que trabalharam lá. A expressão de Ivone mudou instantaneamente. E por que está me procurando? Vitória engoliu seco. Porque eu quero saber a verdade sobre minha origem. A mulher permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se estivesse analisando cada palavra. Então, abriu o portão. Entrem. Vitória e Bruna se entreolharam antes de seguir a mulher para dentro da casa. O interior era simples, mas aconchegante. Havia fotos antigas na parede, um sofá gasto, e o cheiro de café fresco preenchia o ar. Ivone se sentou em uma poltrona e fez um gesto para que as duas se acomodassem no sofá à sua frente. Você disse que cresceu naquele orfanato. Qual era o seu nome? Vitória respirou fundo. Vitória. Mas eu acabei de descobrir que meu nome verdadeiro é Camila. Os olhos de Ivone se arregalaram na mesma hora. Camila. Vitória assentiu. A idosa fechou os olhos por um momento, como se estivesse relembrando algo muito antigo. Então é verdade. Bruna franziu a testa. A senhora conhece esse nome? Ivone assentiu lentamente. Há muitos anos, um bebê chegou ao orfanato em circunstâncias estranhas. Era uma menina. Todos no orfanato a chamavam de Camila. Vitória sentiu um arrepio. O que aconteceu com ela? Ivone suspirou, parecendo pesarosa. Eu não sei de todos os detalhes,
mas me lembro de que uma mulher a trouxe. Ela estava muito nervosa. Disse que a bebê precisava ser protegida. Vitória prendeu a respiração. A senhora se lembra do nome dessa mulher? Ivone hesitou por um instante, mas então respondeu: Eliane. O coração de Vitória quase parou. Eliane. Ivone assentiu. Ela dizia que precisava esconder a bebê, que alguém estava atrás delas. Vitória sentiu o peito apertar. Eliane era sua mãe biológica. Bruna segurou sua mão. Sua mãe tentou protegê-la. Vitória olhou para Ivone, sentindo a garganta seca. A senhora sabe o que aconteceu com ela depois? A idosa hesitou. Depois daquela noite, nunca mais a vi. Vitória sentiu um nó na garganta. A senhora acredita que ela morreu no acidente? Ivone suspirou, olhando diretamente para Vitória. Eu não sei, minha filha, mas pelo que me lembro, ela estava disposta a tudo para manter você a salvo. Vitória fechou os olhos por um instante. Se Eliane realmente estivesse viva, onde ela esteve todos esses anos? O perigo nas sombras do lado de fora da casa de Ivone. Um carro preto estava estacionado discretamente. Dentro dele, um homem observava atentamente a casa, segurando um telefone. Ele fez uma ligação. Senhor Mendes, encontramos a garota, do outro lado da linha. A voz de Fábio soou fria. O que ela descobriu? Ela encontrou Ivone Batista. Está fazendo perguntas sobre o passado. Houve um silêncio. Então, Fábio respondeu com calma. Isso não pode continuar. O homem no carro entendeu o recado. O que devemos fazer? Fábio suspirou, olhando pela janela de seu escritório. Deixe-a pensar que está no controle. Mas esteja sempre um passo à frente. O homem assentiu e desligou o telefone. Dentro da casa, Vitória não fazia ideia de que estava sendo vigiada. Ela estava prestes a descobrir o maior segredo de sua vida, e alguém faria de tudo para impedi-la. Vitória sentia o peso das palavras de Ivone como um soco no estômago. Eliane estava fugindo de alguém. A revelação ecoava em sua mente, misturada com todas as dúvidas e lacunas de sua história. Se sua mãe a deixou no orfanato para protegê-la, quem era a ameaça? E mais importante, ela realmente morreu no acidente ou estava viva em algum lugar? Vitória se inclinou na poltrona, tentando processar tudo. A senhora sabe por que minha mãe estava fugindo? Ivone hesitou. Ela nunca me disse exatamente, mas lembro que estava assustada, olhando para os lados, como se tivesse certeza de que estava sendo seguida. Vitória sentiu um calafrio percorrer sua espinha. E a senhora nunca mais ouviu falar dela depois daquela noite? A idosa respirou fundo. Uma vez, Vitória e Bruna trocaram olhares de espanto, quando Ivone passou a mão pelo rosto, como se estivesse mergulhando em memórias difíceis. Foi meses depois. Eu já achava que nunca mais teria notícias. Mas um dia, recebi um bilhete deixado na porta do orfanato. Não tinha remetente. Apenas uma frase escrita à mão. Vitória se inclinou para a frente. O que dizia? Ivone engoliu seco e olhou diretamente para Vitória. Proteja Camila. Eles estão perto. O silêncio tomou conta do ambiente. Bruna segurou o braço de Vitória. Isso significa que sua mãe sobreviveu ao acidente. Vitória sentiu seu coração acelerar. Mas quem são eles? Ivone balançou a cabeça. Eu não sei, mas nunca mais ouvi nada depois disso. Pouco tempo depois, o orfanato fechou. Vitória sentiu o peito apertar. Se Eliane estava viva na época, o que aconteceu com ela depois? Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, um barulho do lado de fora chamou sua atenção. Ivone olhou pela janela e franziu o senho. Tem um carro parado lá fora há um bom tempo. Bruna e Vitória se entreolharam. Eles estão nos vigiando, murmurou Vitória. A idosa franziu o senho. Quem? Vitória se levantou. Eu não sei, mas alguém quer esconder essa história. Ela pegou o celular e tirou uma foto do carro estacionado. O veículo tinha vidros escuros, impossibilitando ver quem estava dentro. Bruna pegou a bolsa rapidamente. Vamos sair daqui. Ivone segurou o braço de Vitória. Tome cuidado, minha filha. Vitória sorriu para a senhora. Obrigada por me contar tudo isso. Antes de sair, Ivone segurou suas mãos com força. Se Eliane estiver viva, ela nunca deixou de pensar em você. Vitória sentiu os olhos marejarem. Eu preciso encontrá-la. Na mira do perigo ao saírem da casa de Ivone, Vitória e Bruna
Caminharam rapidamente pela calçada. O carro preto permaneceu no mesmo lugar. Bruna olhou para a amiga. Você tem certeza que quer continuar com isso? Vitória assentiu. Eu estou mais perto do que nunca. Elas dobraram a esquina. Mas ao olhar para trás, Vitória viu que o carro começou a se mover. Eles estão nos seguindo. Bruna agarrou sua mão. Vamos pegar um táxi. Rápido. As duas correram até um ponto de táxi e entraram no primeiro veículo disponível. Para a Avenida Paulista. Rápido. O taxista acelerou. E Vitória olhou pelo retrovisor. O carro preto as seguiu por algumas quadras, mas logo desapareceu no meio do trânsito. Bruna suspirou aliviada. Isso foi assustador. Vitória concordou, ainda tentando recuperar o fôlego. Mas agora eu tenho certeza de que estou no caminho certo. Bruna olhou para ela. O que vamos fazer agora? Vitória pegou o celular e olhou para a foto do carro que tirou. Eu vou descobrir quem estava nos seguindo, no escritório de Fábio Mendes. Fábio estava sentado em sua poltrona de couro. Analisando as informações que recebeu, o telefone tocou, e ele atendeu sem hesitar. Ela encontrou Ivone. A voz do outro lado confirmou. Sim, e agora está tentando investigar ainda mais. Fábio suspirou, passando a mão pelo rosto. Eu esperava que ela desistisse, mas parece que é teimosa como a mãe. Houve uma pausa. O que devemos fazer? Fábio olhou para a parede, onde uma antiga foto dele com Renato Alves estava pendurada. Vamos precisar agir rápido. O homem do outro lado hesitou. O que sugere? Fábio apertou os olhos, sentindo um misto de frustração e urgência. Vamos encontrar Eliane antes dela. O nome de um informante Vitória. E Bruna chegaram ao apartamento. Ainda tentando organizar os pensamentos, Bruna pegou um copo de água e se jogou no sofá. Ok, vamos recapitular. Sua mãe fugiu e te deixou no orfanato. Ela tentou avisar alguém que estava sendo perseguida. O orfanato fechou logo depois. Vitória assentiu. E alguém está nos vigiando. Bruna franziu o senho. Quem pode ter interesse em esconder essa história? Vitória pegou seu celular e abriu os contatos que havia conseguido do antigo orfanato. Além de Ivone, havia outro nome que chamou sua atenção. Alguém chamado Rodrigo Vasconcelos trabalhou na administração do orfanato. Bruna se aproximou. Ele ainda está na cidade. Vitória começou a pesquisar na internet e encontrou um perfil em uma rede social. Sim, parece que ele tem um pequeno escritório de contabilidade. Bruna cruzou os braços. E como sabemos que ele vai querer falar, Vitória respirou fundo. Só tem um jeito de descobrir. A sombra do passado em outro canto da cidade. Fábio Mendes entrou em seu carro e pegou o telefone. Preciso que investiguem Rodrigo Vasconcelos. Se Vitória estiver indo atrás dele, precisamos agir primeiro. A voz do outro lado concordou. Entendido. Fábio desligou o telefone e olhou pela janela. Se Vitória continuasse cavando, descobriria a verdade sobre Eliane. E isso era algo que ele não podia permitir. A manhã seguinte amanheceu nublada em São Paulo, refletindo a turbulência dos pensamentos de Vitória. Depois da conversa com Ivone e do estranho homem que a seguiu, ela sabia que estava no caminho certo. Mas também sabia que estava pisando em território perigoso. Bruna acordou primeiro e foi direto para a cozinha preparar café. Então, qual é o plano hoje? Perguntou, enquanto enchia 2 xícaras. Vitória pegou o celular e olhou mais uma vez para o contato de Rodrigo Vasconcelos, o ex-funcionário do orfanato. Eu vou encontrá-lo. Se ele realmente trabalhava na administração, talvez saiba quem levou minha mãe até lá. Bruna ergueu as sobrancelhas. E se ele não quiser falar? Vitória respirou fundo. Vou fazer ele falar. Bruna a observou por alguns segundos antes de soltar um suspiro. Ok, mas eu vou com você. Vitória sorriu, grata por não estar sozinha naquela busca. O escritório de Rodrigo. O escritório de Rodrigo Vasconcelos era modesto, localizado no centro da cidade. Entre prédios comerciais antigos, Vitória e Bruna pararam em frente à entrada e respiraram fundo antes de entrarem. Uma secretária as atendeu no balcão. Bom dia, em que posso ajudar? Vitória manteve um tom educado, mas firme. Gostaríamos de falar com o Sr. Rodrigo Vasconcelos. A secretária franziu a testa. Ele está ocupado no momento, tem horário marcado. Bruna lançou um olhar discreto para Vitória, que entendeu o recado. Não podiam esperar. É um assunto urgente. Pode dizer que é sobre o antigo orfanato Santa Clara. A mulher hesitou por um instante, mas então pegou o telefone e fez uma ligação interna. Poucos segundos depois,
Ela olhou para as duas. Podem entrar. Sala ao fundo. Vitória e Bruna se entreolharam antes de seguir pelo corredor estreito. Dentro da sala, encontraram um homem de cabelos grisalhos e expressão cansada. Ele estava sentado atrás de uma mesa desorganizada, com papéis espalhados por todos os lados. Bom dia, o que querem comigo? Vitória fechou a porta e se sentou à frente dele. Meu nome é Vitória. Cresci no orfanato Santa Clara e recentemente descobri que fui levada para lá de forma misteriosa. Rodrigo manteve a expressão neutra. Muitas crianças passaram por lá. O que faz você pensar que eu posso te ajudar? Vitória inclinou-se um pouco para a frente. Eu quero saber sobre Eliane, minha mãe biológica. O rosto de Rodrigo mudou imediatamente. Ele se remexeu na cadeira e desviou o olhar. Não sei do que está falando. Bruna cruzou os braços. Mentira. Você sabe exatamente do que estamos falando. Rodrigo suspirou e passou a mão no rosto. Vocês não deveriam estar mexendo nisso. Vitória sentiu o coração acelerar. Por quê? O que estão tentando esconder? Ele hesitou. Se eu contar, posso me meter em problemas sérios. Vitória respirou fundo. Alguém já está nos seguindo. Tentaram nos impedir de falar com Ivone. Você acha que podemos simplesmente esquecer isso agora? Rodrigo olhou para as duas por alguns instantes. E então algo mudou em sua expressão. Ele se levantou e fechou as cortinas da janela. Tudo bem, mas vocês precisam ouvir com atenção. Vitória e Bruna assentiram. Rodrigo pegou um maço de papéis dentro de uma gaveta e jogou sobre a mesa. O nome Eliane aparece nesses registros. Ela chegou ao orfanato desesperada, dizendo que precisava esconder a filha, mas ela não estava sozinha. Vitória engoliu seco. Quem estava com ela? Rodrigo a encarou. Um homem, Vitória e Bruna trocaram olhares. Bruna foi a primeira a perguntar. E quem era ele? Rodrigo respirou fundo antes de responder. Fábio Mendes. O silêncio caiu sobre a sala. Vitória sentiu seu sangue gelar. Como assim? Rodrigo pegou um dos papéis e mostrou. Fábio foi quem ajudou Eliane a entrar no orfanato. Mas dias depois, ele voltou e exigiu que todos os registros fossem apagados. Vitória sentiu o coração martelar. Então Fábio sempre soube onde eu estava. Rodrigo assentiu. Sim. E se ele nunca contou isso ao Renato, é porque tinha seus próprios motivos. Vitória se levantou da cadeira, sentindo um misto de raiva e confusão. Eu preciso falar com ele. Rodrigo segurou seu braço. Não seja ingênua, menina. Você acha que ele vai simplesmente te contar a verdade? Vitória respirou fundo. Eu não sei, mas ele não pode esconder isso para sempre. Bruna segurou o ombro da amiga. Se Fábio realmente sabia onde você estava esse tempo todo, então ele está te vigiando agora. Vitória sentiu um arrepio. Rodrigo pegou um pedaço de papel e rabiscou um endereço. Se querem respostas, encontrem essa pessoa. Vitória pegou o papel e leu em voz alta. Marcos Guerra? Quem é ele? Rodrigo cruzou os braços. Ele era um investigador particular que trabalhou no caso do desaparecimento de Camila, mas por algum motivo foi afastado antes de chegar à verdade. Vitória guardou o papel. Obrigada, Rodrigo. Ele suspirou. Se eu fosse vocês, teria cuidado. Algumas pessoas não querem que essa história venha à tona. Vitória e Bruna se despediram e saíram do escritório, sentindo que estavam mais perto do que nunca da verdade. Mas, do outro lado da rua, um homem de terno escuro as observava discretamente. Ele pegou o telefone e fez uma ligação. Elas encontraram Rodrigo. A resposta do outro lado veio fria. Elimine qualquer pista antes que cheguem a Marcos Guerra. O homem desligou e entrou em um carro preto. Vitória não sabia que estava sendo seguida, mas estava prestes a se tornar um alvo real. O táxi seguia pelo trânsito caótico de São Paulo, enquanto Vitória olhava fixamente para o papel amassado em suas mãos. Marcos Guerra. Esse nome agora era sua próxima pista. A chave para entender o que realmente aconteceu há 22 anos, Bruna, sentada ao seu lado, suspirou. Eu sei que você está decidida, mas e se esse cara também estiver sendo vigiado? Vitória desviou o olhar para a amiga. Se ele foi afastado do caso do meu desaparecimento, significa que ele sabia de algo importante? Bruna assentiu lentamente. E se alguém quiser silenciá-lo? Vitória apertou o papel nas mãos. Então precisamos encontrá-lo antes que façam isso. O carro virou em uma rua estreita,
e parou em frente a um pequeno prédio residencial. A fachada estava desgastada pelo tempo, e o letreiro mal iluminado indicava que ali funcionava um escritório particular. "É aqui", disse Vitória, com o coração acelerado. As duas desceram do táxi e seguiram para a entrada. O porteiro, um senhor de idade, olhou para elas com desconfiança. "Posso ajudá-las?" Vitória tentou soar calma. "Viemos falar com Marcos Guerra." O homem franziu a testa. "Marcos, ele não recebe visitas." Bruna se adiantou. "É importante. Nós sabemos que ele trabalhou no caso do desaparecimento de Camila Alves." O porteiro hesitou. "Ele não fala desse caso há anos." Vitória manteve o olhar firme. "É porque ele nunca teve a chance de encerrá-lo." O velho suspirou. Então apontou para o terceiro andar. "Apartamento 306. Mas não sei se ele vai querer falar." Vitória agradeceu e subiu as escadas com Bruna logo atrás. Cada passo era um passo em direção à verdade. Diante da porta 306. Ela respirou fundo e bateu 3 vezes. Por alguns instantes. Nada aconteceu. Mas então, a fechadura girou lentamente e a porta se abriu apenas o suficiente para revelar um homem de meia idade. Barba por fazer e olhos cansados. "Quem são vocês?" Vitória engoliu seco. "Meu nome é Vitória, mas há 22 anos meu nome era Camila." O homem arregalou os olhos. "Camila", murmurou, como se fosse impossível acreditar. "Podemos entrar", pediu Vitória. Marcos hesitou, mas então abriu a porta completamente. "Entrem. Antes que alguém veja vocês aqui." O detetive afastado o apartamento era pequeno, cheio de papéis espalhados pela mesa e prateleiras desorganizadas. Havia um cheiro forte de café e cigarro, como se o tempo ali tivesse parado. Marcos puxou uma cadeira e sentou-se, olhando para as duas jovens com desconfiança. "Eu passei anos tentando resolver esse caso. E agora, de repente, você aparece na minha porta." Vitória se sentou à frente dele. "Descobri recentemente que sou filha de Renato Alves e que fui deixada em um orfanato sem registros." Marcos soltou uma risada sem humor. "Isso eu já sabia." Bruna franziu a testa. "Então por que não resolveram o caso?" Marcos passou a mão pelo rosto, parecendo exausto. "Porque alguém impediu." Vitória sentiu um arrepio. "Quem?" Marcos olhou para ela com seriedade. "Fábio Mendes." O nome de Fábio voltou a ecoar na mente de Vitória como um alerta vermelho. "O que ele tem a ver com isso?" O detetive suspirou, pegando uma pasta de documentos e abrindo sobre a mesa. "Quando comecei a investigar o desaparecimento de Camila, eu segui cada pista. Havia relatos sobre um acidente de carro que teria matado sua mãe, mas nunca encontraram um corpo. Então, do nada, todas as provas começaram a desaparecer. Registros médicos sumiram, testemunhas mudaram suas versões, até que um dia fui afastado do caso sem explicações." Vitória sentiu a respiração ficar pesada. "Então minha mãe pode estar viva." Marcos a encarou por um longo momento. "Se Eliane sobreviveu ao acidente, alguém a manteve escondida." Bruna arregalou os olhos. "Mas por quê?" Marcos jogou um relatório antigo na mesa. "Porque sua mãe sabia demais." Vitória folheou os documentos rapidamente. Eram recortes de jornais, registros bancários e anotações feitas à mão, em um dos papéis. Um nome chamou sua atenção: Lotar Internacional, empresa de Fábio Mendes. Vitória franziu o senho. "O que essa empresa tem a ver com minha mãe?" Marcos cruzou os braços. "Tudo. Sua mãe descobriu que Fábio estava envolvido em negócios ilícitos, fraudes, lavagem de dinheiro, manipulação de contratos. Ela sabia demais e por isso ele precisava eliminá-la." Vitória sentiu um nó na garganta. "Ele tentou matá-la." Marcos assentiu. "E conseguiu convencer o mundo inteiro de que ela estava morta." Bruna olhou para Vitória. "Isso significa que se ela estiver viva, ainda está em perigo." Vitória sentiu o peito apertar. Ela precisava encontrar sua mãe. "Você tem alguma pista de onde ela pode estar?" Marcos hesitou. Então pegou um papel amassado dentro de uma gaveta. "Durante anos, eu tentei rastrear qualquer sinal dela, mas um contato me disse que uma mulher com o nome de Eliane foi vista há alguns anos em uma cidade no interior de Minas Gerais." Vitória pegou o papel, ouro preto. Seu coração disparou. "Então é para lá que eu vou." Marcos segurou seu braço. "Cuidado, menina. Se você encontrou essa pista, Fábio também pode encontrar."
Vitória olhou nos olhos dele. Eu não vou parar agora. O alvo principal, enquanto isso, em um escritório luxuoso no alto de um prédio comercial, Fábio Mendes segurava uma foto antiga. Era de Eliane, sorrindo ao lado de Renato e da pequena Camila. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Um homem entrou na sala, segurando um envelope. Senhor, temos informações sobre Vitória. Fábio pegou o envelope e abriu, analisando as informações. Quando viu o nome Ouro Preto, seu rosto se contraiu. Então ela está perto. O homem assentiu. O que devemos fazer? Fábio sorriu de forma fria. Se Vitória quer encontrar sua mãe, vamos dar um pequeno presente para ela. Ele pegou o telefone e fez uma ligação. Quero que localizem Eliane. E dessa vez, não deixem rastros. O homem do outro lado da linha respondeu prontamente. Sim, senhor. Fábio desligou, olhando pela janela. Se Vitória achava que poderia simplesmente reencontrar sua mãe, ela estava muito enganada. O jogo estava apenas começando. A estrada para Ouro Preto era longa e sinuosa. A cada quilômetro percorrido, Vitória sentia a adrenalina pulsar em suas veias. Ela estava mais perto do que nunca de encontrar sua mãe, mas sabia que não era a única nessa busca. Bruna, sentada ao seu lado no carro alugado, olhava para o GPS com atenção. De acordo com o endereço que Marcos nos deu, essa mulher chamada Eliane foi vista na periferia da cidade. Vitória manteve o olhar fixo na estrada. Se minha mãe realmente está viva, então alguém a manteve escondida todos esses anos. Bruna suspirou. E esse alguém pode estar tentando acabar com ela agora. Vitória apertou o volante. Ela não podia permitir que isso acontecesse. Quando chegaram à cidade histórica, as ruas de paralelepípedo e os casarões coloniais davam um ar pitoresco ao lugar. Mas Vitória não estava ali para admirar a paisagem. Ela estacionou o carro perto da praça central e pegou o endereço anotado por Marcos. O bairro fica nos arredores da cidade. Vamos pegar um táxi. Bruna olhou ao redor, como se tentasse captar algum sinal de que estavam sendo seguidas. Acha que Fábio já sabe que estamos aqui? Vitória trincou o maxilar. Ele sempre sabe. Na sombra do perigo, a poucos quarteirões dali, um homem de terno escuro observava as duas mulheres entrando em um táxi. Ele pegou o telefone e discou um número. Elas acabaram de chegar. A voz de Fábio soou do outro lado da linha, calma e calculada. Continue seguindo-as. E se elas encontrarem Eliane primeiro, me avise imediatamente. O homem assentiu. E se a garota se recusar a parar? Houve uma breve pausa antes da resposta. Então vamos garantir que ela não chegue muito longe. A ligação foi encerrada. O homem colocou os óculos escuros e entrou em um carro preto. A caçada havia começado. A última testemunha, o táxi, levou Vitória e Bruna até um bairro afastado da cidade. As ruas eram de terra batida e as casas pequenas e simples. O endereço os levou a uma residência modesta, com um pequeno jardim na frente. Vitória desceu do carro e respirou fundo. É aqui? Bruna olhou ao redor. Eu não gosto disso. Parece quieto demais. Vitória ignorou o aviso da amiga e caminhou até a porta. Bateu 3 vezes. Nada. Ela bateu novamente. Dona Eliane. O silêncio foi interrompido pelo som de um trinco girando. A porta se abriu levemente, revelando uma mulher de cabelos grisalhos e olhar cansado. Vitória prendeu a respiração. Minha mãe. Eliane a encarou por um longo momento. Seus olhos se encheram de lágrimas. Camila. Vitória sentiu o peito explodir de emoção. Era ela. Ela tentou dizer alguma coisa, mas antes que pudesse se mover, Eliane fechou a porta com força. Bruna arregalou os olhos. O que foi isso? Vitória bateu novamente. Mãe, sou eu, por favor, abre a porta. O silêncio dominou o ambiente. Vitória sentiu o desespero crescer. Por que sua mãe estava se escondendo? Foi então que uma voz fraca veio do outro lado da porta. Vá embora, Camila. Não é seguro para você estar aqui. Vitória pressionou a testa contra a madeira. Mãe, por favor, eu passei a vida inteira sem você. Bruna olhou para trás e sentiu um arrepio ao ver um carro preto estacionado do outro lado da rua. Vitória. Acho que temos companhia. Vitória olhou para trás e viu o veículo. Seu coração disparou. Mãe, precisamos sair daqui agora. Eles vieram atrás de você. A porta se abriu abruptamente. Eliane puxou Vitória para dentro da casa e trancou a porta. Você não devia ter vindo.
Vitória segurou o rosto da mãe, lágrimas escorrendo por sua pele. Eu não podia mais viver sem saber a verdade. Eliane olhou para a filha como se quisesse gravar cada traço de seu rosto. Eu esperei por você durante todos esses anos, mas agora você está em perigo. Vitória segurou as mãos da mãe com força. Me conta tudo. Agora, Eliane respirou fundo, como se estivesse decidindo se era a hora certa de contar o que sabia. Eu nunca morri no acidente, Camila. Fábio me manteve refém durante todos esses anos. Vitória sentiu um arrepio na espinha. O quê? Eliane olhou para a janela, vendo os homens saindo do carro preto. Ele não podia permitir que Renato descobrisse que eu sabia sobre seus negócios ilegais. Então forjou o acidente, destruiu todas as provas e me manteve escondida. Bruna se virou para Vitória. Precisamos sair daqui. Agora. Eliane segurou o rosto da filha. Você precisa fugir. Vitória segurou as mãos da mãe com força. Não sem você. Os passos do lado de fora ficaram mais próximos. Eliane olhou para a filha e tomou uma decisão. Pela porta dos fundos agora, Vitória, Eliane e Bruna correram pela casa. Mas antes que pudessem sair, a porta da frente foi arrombada com violência. 2 homens entraram, armados. Fim da linha, Eliane. Vitória ficou na frente da mãe, protegendo-a. Se tocarem nela, eu juro que... O homem deu um passo à frente, com um sorriso cruel. Você não entende, garota. Seu destino já foi decidido há muito tempo. Vitória trincou os dentes. Não dessa vez. Foi então que Bruna, rápida como um raio, pegou um vaso pesado e o arremessou contra um dos homens. O impacto fez o homem cambalear, e Vitória aproveitou o momento para puxar a mãe pela saída dos fundos. Corre! Elas saíram em disparada pelo quintal. Ouvindo os gritos dos homens atrás delas, Bruna chutou um portão de madeira, criando um caminho para a rua lateral. Vamos pegar o carro. Elas correram pela rua, e Vitória destravou o veículo com as mãos trêmulas. Assim que entraram, ligou o motor e pisou fundo no acelerador. Os homens correram atrás delas. Mas era tarde demais. Vitória olhou pelo retrovisor e viu que os capangas pegavam o telefone para relatar o fracasso. Bruna ofegava no banco do passageiro. Isso foi insano. Eliane segurou a mão de Vitória, lágrimas escorrendo por seu rosto. Você veio me salvar. Vitória olhou para ela com os olhos brilhando. Agora ninguém mais vai nos separar. Mas no fundo, ela sabia que aquilo estava longe de acabar. Fábio não deixaria isso barato. E agora, a batalha final estava prestes a começar. A estrada sinuosa que levava de Ouro Preto de volta a São Paulo parecia interminável. Vitória dirigia com as mãos firmes no volante. O coração acelerado e a mente girando a 1000, ela finalmente havia encontrado sua mãe. Mas agora elas estavam fugindo. Eliane, no banco do passageiro, olhava pela janela como se não acreditasse que, depois de tantos anos, estava livre. Sua expressão era uma mistura de alívio e medo. Bruna, sentada no banco de trás, digitava freneticamente no celular. Precisamos de um lugar seguro para passar a noite, se voltarmos direto para São Paulo. Eles vão estar nos esperando. Vitória assentiu. Eu conheço um hotel discreto em uma cidadezinha próxima. Podemos parar lá? Eliane olhou para a filha. Você não entende? Fábio não vai parar. Ele não aceita falhas. Vitória apertou o volante. Então nós temos que agir antes dele. Eliane respirou fundo. Então pegou a mão da filha. Camila. Vitória a olhou. Meu nome é Vitória agora, mãe. Eliane sorriu tristemente. Camila ou Vitória? Você é minha filha. E eu passei esses 22 anos sonhando com esse momento. Vitória sentiu os olhos arderem, mas manteve o foco na estrada. Eu também, mãe. Mas agora precisamos garantir que ninguém mais nos separe. Bruna interrompeu. Já reservei um quarto em um hotel pequeno. Vou enviar a localização para o seu GPS. Vitória respirou fundo. Certo, precisamos descansar. Amanhã, vamos acabar com isso. Mas, no fundo, ela sabia que aquela noite não traria descanso algum. O jogo de Fábio Mendes enquanto Vitória dirigia. Fábio Mendes estava em seu luxuoso escritório, furioso. Ele andava de um lado para o outro, apertando o telefone contra o ouvido. Vocês deixaram as 3 fugirem. Do outro lado da linha, um de seus capangas engoliu seco. Elas foram rápidas, pegaram o carro e desapareceram. Fábio cerrou os dentes. E vocês não seguiram.
Tentamos, senhor, mas elas sumiram na estrada. Fábio respirou fundo, tentando conter a raiva. Não importa. Elas estão encurraladas. Vitória não tem para onde correr. Ele abriu um dossiê sobre a mesa, onde havia fotos de Renato Alves, Vitória, Eliane e documentos antigos sobre o acidente. Então pegou o telefone e discou outro número. Preciso que garanta que Vitória e Eliane nunca mais apareçam. A voz do outro lado da linha respondeu sem hesitação. Considere feito. Fábio desligou o telefone, seus olhos frios como gelo. O fim estava próximo. O confronto final. O hotel onde Vitória e as outras se hospedaram era simples, mas seguro. O quarto era pequeno, com apenas 2 camas e um sofá. Eliane estava sentada na cama, segurando as mãos da filha. Eu tenho tanto para te contar. Vitória sorriu de leve. Então me conta. Eliane respirou fundo. Fábio sempre foi um homem ambicioso. Desde que Renato e eu nos casamos. Ele tinha inveja da vida do seu pai. Ele se aproximou como amigo, mas sempre tentou destruir tudo que Renato construiu. Vitória assentiu. Eu sei que ele estava envolvido com negócios sujos. Eliane confirmou. Sim, quando descobri, tentei contar para Renato, mas Fábio soube antes. Foi então que ele forjou o acidente. Me manteve refém por anos, mudando meu paradeiro várias vezes para garantir que ninguém me encontrasse. Bruna arregalou os olhos. Como conseguiu fugir? Eliane baixou o olhar. Eu não fugi. Ele me soltou. Vitória franziu o senho. O quê? Eliane olhou nos olhos da filha. Fábio achou que eu já não representava mais uma ameaça, mas ele subestimou meu desejo de te encontrar. Bruna suspirou. Isso significa que ele sabe que você está viva e que Vitória encontrou você. Eliane assentiu. E ele vai querer se livrar de nós. Vitória cerrou os punhos. Então vamos acabar com isso antes dele. O último jogo de Fábio no meio da madrugada. Enquanto Vitória e as outras tentavam descansar, um carro preto estacionou discretamente na estrada próxima ao hotel, dentro dele. 3 homens esperavam. O chefe mandou garantir que elas não saíam daqui vivas. O líder do grupo assentiu. Esperamos amanhecer. Assim que elas saírem do hotel, eliminamos o problema. Eles se acomodaram no carro, sem saber que alguém já estava à frente deles, no quarto do hotel. Vitória observava pela janela. Ela viu o carro parado ao longe e pegou o celular. Discou rapidamente um número. Pai. Do outro lado, a voz de Renato Alves soou preocupada. Filha, onde você está? Vitória respirou fundo. Eu estou com a minha mãe, mas precisamos de você. Agora. Houve um silêncio, então. Renato respondeu com firmeza. Estou a caminho. Vitória desligou e olhou para sua mãe. Está na hora de acabar com isso. O amanhecer da verdade, o sol começava a nascer. Quando Vitória, Bruna e Eliane saíram do hotel, o carro preto ainda estava parado na estrada. Vitória pegou a chave do carro e olhou para Bruna. Se algo acontecer? Você pega minha mãe e corre. Bruna assentiu. Eliane segurou o braço da filha. Tenha cuidado. Vitória sorriu. Eu sempre tenho. Elas entraram no carro e começaram a dirigir. O veículo preto ligou o motor e começou a segui-las. O coração de Vitória batia forte, mas ela manteve a calma. Foi então que, na curva seguinte, outro carro surgiu na estrada, fechando o caminho dos perseguidores. Era Renato Alves. Ele desceu do carro, acompanhado de 2 seguranças. Os homens do carro preto hesitaram. Renato encarou um deles. Vocês já perderam. O líder dos capangas sacou uma arma. Mas antes que ele pudesse reagir, outro carro da polícia chegou na estrada. O cerco estava fechado. Os homens foram rendidos. E Vitória sentiu a tensão em seu peito aliviar. Renato se aproximou dela. E ela correu para abraçá-lo. Pai. Ele segurou o rosto da filha com lágrimas nos olhos. Eu achei que ia te perder de novo. Ela sorriu. Você nunca mais vai me perder. Então, Eliane deu um passo à frente. Renato olhou para ela, por um instante. Ele não conseguiu se mover. Eliane. Os olhos dele se encheram de lágrimas. Ela sorriu. Eu voltei para casa. Renato a abraçou forte. Vitória assistiu à cena e sentiu o peito aquecer. A família finalmente estava reunida. Mas Fábio Mendes ainda estava solto. E Vitória sabia que o jogo ainda não havia acabado. A manhã estava fria,
mas o calor do reencontro entre Vitória e seus pais tornava o momento quase irreal. Por 22 anos, essa família esteve fragmentada, destroçada por mentiras, manipulações e dor. Mas agora, finalmente, estavam juntos. Renato não conseguia soltar Eliane. Seus braços a envolviam como se, ao menor descuido, ela desaparecesse novamente. A mulher que ele acreditava ter perdido para sempre estava ali, viva, respirando, de volta para ele e para sua filha. Vitória observava a cena, seu coração apertado. Por toda a sua vida, ela sentiu que algo lhe faltava, um pedaço de si mesma que não sabia nomear. Agora, finalmente entendia. O que sempre faltou foi sua família. Renato segurou o rosto de Eliane entre as mãos. Eu passei tanto tempo me perguntando o que teria acontecido se aquele acidente nunca tivesse acontecido. Se eu tivesse insistido mais em procurar. Eliane sorriu de leve, passando os dedos pelo rosto dele, como se quisesse decorar cada linha de expressão. Você nunca desistiu de mim, Renato. Procurou nossa filha, criou essa família mesmo em meio à dor. Eu nunca deixei de pensar em vocês dois. Renato piscou, tentando conter a emoção. Vitória apertou a mão da mãe. Agora estamos juntos. E ninguém mais vai nos separar. O silêncio tomou conta do momento, carregado de emoções. Mas, no fundo, eles sabiam que aquilo ainda não tinha acabado. O passado não era algo que se apagava com um simples abraço. Havia uma última peça do quebra-cabeça a ser resolvida. Fábio Mendes. A armadilha após o resgate de Eliane e a fuga bem-sucedida. Vitória sabia que Fábio não ficaria parado. Ele não aceitava falhas e não aceitaria perder esse jogo. Então, era a hora de virar o jogo contra ele. Naquela manhã, Vitória caminhava pelo grande salão da mansão de Renato. Ela já não se sentia deslocada ali. Pela primeira vez, aquele lugar lhe parecia um lar. Ela encontrou o pai conversando ao telefone. A expressão tensa, quando ele a viu. Desligou rapidamente. Alguma novidade? Perguntou Vitória. Renato suspirou. A polícia já emitiu um mandado de prisão para Fábio, mas ele desapareceu. Vitória trincou os dentes. É claro que sim. Ele sempre esteve à frente de tudo. Sempre manipulou as coisas a seu favor. Renato a encarou. Mas não dessa vez. Vitória ergueu as sobrancelhas. O que você quer dizer? Renato pegou um envelope sobre a mesa e o entregou à filha. Ela abriu e encontrou documentos, provas bancárias, e-mails comprometendo Fábio em esquemas de corrupção, fraude e lavagem de dinheiro. Bruna, que entrava na sala naquele momento, arregalou os olhos ao ver o conteúdo. Isso é o suficiente para colocá-lo atrás das grades pelo resto da vida. Vitória olhou para o pai, surpresa. Onde conseguiu isso? Renato sorriu de canto. Eu não sou ingênuo, minha filha. Sabia que Fábio escondia algo, então mantive um investigador de confiança vigiando seus passos nos últimos anos. Só precisei da peça final para conectar tudo. E essa peça era você. Vitória sentiu um arrepio. Então já temos tudo para acabar com ele. Renato assentiu. Mas precisamos pegá-lo no momento certo. Vitória pensou por um instante. Então, uma ideia surgiu. Ela pegou o telefone e discou um número que jamais pensou que usaria. Beatriz, precisamos conversar. O último movimento de Fábio. Fábio Mendes estava sentado em uma sala de hotel luxuosa, os olhos fixos no relógio. As coisas não saíram como ele planejou. Vitória era muito mais esperta do que ele previra. E agora, com Eliane viva e ao lado de Renato, ele sabia que sua posição estava por um fio. Um de seus homens entrou apressado. Senhor, encontramos uma pista de onde Vitória e Renato estarão hoje à noite. Fábio se virou lentamente. E onde será? O homem hesitou. Na mansão de Renato. Beatriz os contatou e marcou um encontro para discutir um acordo. Fábio riu. Beatriz, sempre tão previsível. Ela se vira para o lado mais conveniente. Ele se levantou e pegou seu paletó. Então vamos encerrar essa história de uma vez por todas. O jogo termina aqui naquela noite. A mansão de Renato estava em completo silêncio. Vitória e Renato estavam sentados na grande sala, como se esperassem alguém. Então, a porta se abriu. Fábio Mendes entrou, sozinho. Ele olhou ao redor e sorriu. Um belo cenário para uma negociação. Vitória manteve o olhar firme. Vamos direto ao ponto.
Fábio, você perdeu. Ele riu. Eu? Perder, minha querida? Você não aprendeu nada sobre mim. Renato cruzou os braços. Na verdade, aprendemos tudo. Ele pegou um envelope e o jogou sobre a mesa. Fábio franziu o senho ao ver os documentos. O que é isso? Vitória sorriu. Todas as provas que conseguimos contra você, seus esquemas, seus crimes. A polícia já tem cópias. Fábio pegou os papéis, folheando rapidamente. Sua expressão ficou sombria. Isso não significa nada, eu tenho contatos, advogados. Antes que pudesse terminar a frase, o som de sirenes preencheu o ar. Fábio olhou para a janela e viu viaturas cercando a mansão. Então, antes que pudesse reagir, 2 policiais entraram no salão. Fábio Mendes, você está preso. Os olhos dele se encheram de ódio ao encarar Renato e Vitória. Vocês me traíram... Vitória se aproximou. Não, você se traiu sozinho. Os policiais o algemaram, enquanto o levavam para fora. Fábio se virou uma última vez. Isso ainda não acabou, Vitória. Mas ela apenas sorriu. Para você, acabou sim. As portas se fecharam. E pela primeira vez, a sombra de Fábio Mendes desapareceu da vida deles. O novo amanhecer na manhã seguinte. Vitória caminhou pelo jardim da mansão, respirando o ar fresco. O perigo havia passado. Renato se aproximou dela. Você está bem? Ela sorriu de leve. Pela primeira vez, sim. Eliane apareceu logo atrás, abraçando a filha. E agora? O que você vai fazer? Vitória olhou para o horizonte. Agora eu vou viver. Ela pegou um envelope e o entregou ao pai. Renato abriu e viu seu documento de identidade atualizado. Lá estava escrito: Vitória Camila Alves. Ele sorriu, emocionado. Vitória olhou para sua mãe e para seu pai. Eu sou Vitória, mas também sou Camila. Agora sei exatamente quem sou. Eles se abraçaram. E Bruna chegou sorrindo. Prontas para celebrar a nova vida, Vitória riu. Mais do que nunca. E enquanto o sol nascia no horizonte, Vitória finalmente sentia que estava exatamente onde deveria estar, junto de sua família.